Some of you have been fighting that ground warfare for a very long time. Sticking out your fists, fighting. God wants to take you to new places, new places, new places, new places, new places, new places, new revelation, new perspective, new perspective. Every of you, every of you, every of you, every of you, every of you. I declare over you, God has given you the ear. God has given you the ear. So fly. It's time to spread out your wings. It's time to shake off the things that hold you down. It's time to spread out your wings. Just fly. Do you see what I see? Do you hear what I hear? Do you know what I do? You want what
Like a bird in the air, you have escaped us. Like a bird in the air, you've escaped the stare. Like a bird in the air, you've escaped the snare of the enemy. You have been set free. 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 Nothing, 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 no, nothing can ever hold you.
give. Some of you have been fighting for a very long time. Some of you have been fighting that crown warfare for a very long time. Sticking out your fists, fighting. God wants to take you to new places, new places, new places, new places, new places, new places, new revelation, new perspective, new perspective. Every of you, every of you, every of you, every of you, every of you. I declare over you, God has given you ear. God has given you ear. So it's time to spread out your wings. It's time to shake off the things that hold you down. It's time to spread out your wings. Do you see what I see? Do you hear what I hear? Do you know what I know? Do you want what I
am giving you me. I have set you free from held you. I am giving you wings. I have set you free. So come to me. Like a bird in the air, you have escaped us. Like a bird in the air, you've escaped the snare. Like a bird in the air, you've escaped. O sonho de chegar aos céus novamente continuou até os nossos dias. Programas espaciais são truques para enganar a humanidade e dar mérito a um modelo humanista afastado do Criador. Mas, afinal, onde estava o Jardim do Éden? E qual a ligação com a Terra plana? O que os governos escondem de nós em relação ao Éden? O antigo paraíso tinha seu ponto principal no centro do mundo, e o ponto em que o homem foi colocado foi no leste desse grandíssimo jardim. Esse ponto leste hoje está na região do atual Oriente Médio. Árvores sempre foram um símbolo de acesso como portais para outras realidades, e o homem acessando tal árvore cósmica adentrou num caminho tanto físico como espiritual, eterna ânsia de retornar a casa. Hoje levamos dentro de nós a raiz dessa árvore, que nos permitirá sair dessa realidade através de nossa escolha entre o bem e o mal. Esta mesma árvore interna foi usada como portal quando Cristo veio a esse mundo, pois na escolha entre o bem e o mal, ela é o segredo para atravessar dessa dimensão terrena para a celestial após a morte. E esta mesma escolha foi a que Cristo traçou em sua encarnação.
Encontrei os mapas que deviam se ver com detalhe. Monte Urbano. Esse mapa manuscrito do mundo foi publicado em Milão em 1587 e editado em 1589. Podemos ver claramente outras terras na borda sul. No centro das Ilhas Vargas, mas um tipo de tinta azul parece ter sido colocada em cima. É muito estranho. Essa tinta azul é evidentemente perto do Brasil. Seria esse mapa manipulado? Em outras partes do livro, Monte Urbano mostrou terras ao norte. Com rios, montanhas, não há tinta azul estranha aqui. Verdes bosques estão representados nesses pedaços de terra. E desertos amarelos. Montanhas. O que está acontecendo aqui? Aqui ele escreveu Terra do Fogo. The Land of Fire. Na Argentina escreveu A Região dos Gigantes. Aqui podemos ver montanhas e terra. Este mapa é de Gennaro Peticaro, em 1597. Também mostra terras ao sul. Também há terra no meio. Esta área é etiquetada Círculo Antártico e mostra estranhos animais maravilhosos. Talvez animais exóticos como os cangurus e os koalas provêm destas terras. Este é o mapa de Cornelius de Iones, também dos anos 1500. Você pode ver as Ilhas Vargas ao norte. Se dermos zoom, podemos ver nomes de lugares e rios. É uma terra que tem sido explorada. Este mapa mundial de 1969 mostra terras ao norte, com montanhas e rios. No sul, se vê outras terras. E num canto, também se vê estas ilhas ao norte. Neste mapa, é mais famoso. Também mostra ilhas ao norte e outras terras. Podemos ver logicamente onde estamos. Provavelmente ainda aqui, ao redor do gelo, debaixo das inundações que ocorreram. Um russo diz que há uma montanha magnética no centro, chamada Rupes Nigra, e diz que tinha propriedades magnéticas. Aqui há outros mapas que mostram estas ilhas do norte. Esta imagem é de um conto russo. Esta foi encontrada no sítio web russo parecido. Diz que essas são as imagens dos barcos hiperbóreos, no norte, terras míticas. Estas são imagens da Antártida. Nos disseram que são cortes naturais no gelo. Para mim, parecem feitos pelo homem. O que são estas fendas? Para mim, não me parecem muito naturais.
O que fazem lá? O que estão investigando? Há muita maquinária e projetos nessa área. Olha quem tem estado aqui recentemente. Clinton, Príncipe Harry. O que está acontecendo? No Google Earth, se você der zoom, no mesmo ponto no Google Earth, você pode ver essas estranhas linhas. Isso é uma montagem. CGI. Isso é muito estranho. É isso também. Se você vai ao norte, esta linha perto da Rússia, você pode ver em qualquer lugar de computador. Isso sempre se repete. Se você der zoom nessa ilha, você encontrará esta linha. Podemos ver montanhas, gelo, bosques dentro da linha. É como se tivessem arrumado o CGI por cima e com um pouco de azul. Aqui tem outra linha que gera duas linhas. Você pode segui-la por várias milhas e apontam diretamente ao norte. Estou esperando que o computador carregue. Não chega até o Polo Norte, mas se detém um pouco antes. Mas parece que são imagens que alguém não quer que você saiba. O que está acontecendo? Esta é a área nordeste da Rússia, onde essas duas linhas se unem. O que está passando aqui? Isso é estranho. Parece que estiveram pintando sobre a Terra. Parece bobeiras globais, certo? Com o ressurgimento da cosmologia da Terra plana, muitos questionamentos começaram a vir à tona sobre a real cartografia do nosso mundo. Os mapas de hoje realmente representam a nossa realidade? Estão na proporção correta? Como são realmente os continentes? Existiram microcontinentes, ilhas ou locais ocultos nos mapas? Todos sabemos que os governos estão ocultando algo na Antártida. Porém, não só a Antártida envolve mistérios. Pouco foco se dá ao centro-norte. Outro local possui características tão importantes quanto a Antártida é o Monte Meru. O Monte Meru, o local do Jardim do Éden. Existe a falsa impressão de que qualquer um pode ir ao Polo Norte. Porém, poucos exploradores foram até a presente data. Os oceanos perigosos e as condições climáticas precárias geralmente impedem os exploradores que tentam chegar às regiões polares. Em 6 de abril de 1909, Robert Peary afirmou ser a primeira pessoa na história registrada a chegar ao Polo Norte. Mas veremos que há fortes evidências históricas indicando não ser Peary o primeiro a ter chegado lá. Em tempos remotos, os navegantes europeus acreditavam que,
as agulhas das bússolas eram atraídas pelo campo magnético do norte, ou pela estrela Polaris. Os antigos relatos falam de marinheiros e aventureiros que navegaram até o centro-norte da Terra. Alguns diziam que, em suas viagens, eles encontraram redemoinhos grande o suficiente para naufragar navios inteiros. A montanha magnética atraiu os pregos e rebites dos cascos dos navios. Bússolas nos dão a pista, apontam somente para o norte, que é o centro da Terra plana, mas a mesma nunca é atraída para o sul. Os registros históricos sugerem que a humanidade explorou os extremos do norte desde 325 a.C., penetrando no Círculo Ártico. Tal façanha pode ser atribuída à Grécia Antiga e ao marinheiro Pitéas Massiliensis, que foi o contemporâneo de Aristóteles e Alexandre o Grande. Ele era um geógrafo grego que viveu na colônia de Massália, atual Marsélia. Relatos dizem que Pitéas atingiu o mar congelado enquanto tentava encontrar a fonte magnética da Terra. Descreveu o que se acredita ser a aurora e o sol da meia-noite. É possível que Pitéas chegou até a Islândia, enquanto ninguém sabe exatamente o quão longe Pitéas navegou. Ele pode ter atravessado o Círculo Ártico, chegando no centro-norte. A ideia hoje defendida pela pseudociência é que o magnetismo da Terra é proveniente do núcleo, onde supostamente haveria ferro e níquel derretido. Tal teoria foi proposta inicialmente por Sir William Gilbert em 1600, um membro da corte da Rainha Isabel I da Inglaterra. Foi ele o primeiro a definir o polo norte magnético, onde o campo aponta na vertical, no sentido do interior da Terra. Porém, tal definição não se aplica, porque metais aquecidos perdem sua capacidade magnética. Há restrições de acesso ao centro-norte, exercido por Canadá, Estados Unidos através do Alasca, Rússia através da Sibéria, Dinamarca através da Groenlândia e da Noruega por Svalbard. Por ser uma área muito menor comparada à Antártida, não houve necessidade de um tratado internacional, sendo responsabilidade dessas 5 nações citadas acima o controle de acesso. Note que no Google Earth, a região do paralelo 90 graus norte está com distorções e manipulações gráficas, não sendo a representação real do local. O que estão escondendo no centro-norte? Já o Inventio Fortunata, que significa Fortuna Descoberta, é um livro hoje perdido, provavelmente datado do século XIV d.C., sendo um diário de viagem escrito por um frade franciscano de Oxford, Inglaterra, que viajou pela região do Atlântico Norte no início da década de 1360, fazendo algumas viagens de negócios em nome de Edward III, rei da Inglaterra. Ele descreveu o que encontrou em sua primeira viagem, as ilhas, para além de 80 graus norte, contendo uma descrição do centro-norte como uma montanha magnética chamada Rupes Nigra, que significa rocha negra, rodeada por um redemoinho gigante, 4 ilhas e 4 rios. Os 4 rios possuíam fortes correntes que atraíam navios para o redemoinho interior. O livro contava que cerca de 4.000 pessoas entraram nos mares interiores e nunca mais voltaram. Infelizmente, quando os exploradores do Atlântico procuravam informações na década de 1490, o Inventio já havia desaparecido. Isso foi intencional para ocultar a verdade e manter a farsa da Terra Globo, justamente no período das grandes navegações. E isso era conhecido através de um resumo em um segundo texto, o Itinerário, escrito por um viajante chamado Jacobus Quinoyen. O resumo de Quinoyen foi a base para a representação da região do Ártico em muitos mapas. Um dos primeiros mapas a representar a Terra como um globo foi o de Martin Behaim, em 1492. A maior parte do que sabemos dos conteúdos da Inventio Fortunata, além do uso em mapas,
É encontrada em uma carta do cartógrafo flamengo Gerardus Mercator ao astrônomo e adivinho inglês John Dee, datado de 20 de abril de 1577, agora localizado no Museu Britânico. Antes de avançarmos, precisaremos rever nossos conceitos. Mitologias não são contos de fadas. Claro, podem haver exageros e acréscimos, mas todas narram experiências que foram testemunhadas pelos antigos, em tempos do ápice da tecnologia na Terra. Hoje em dia, nos mostram que os fatos ocorridos no passado são meras lendas, enquanto nos empurram teorias e mais teorias que são apresentadas como verdades absolutas e inquestionáveis. Numa sociedade de valores trocados, a verdade é tida como mitologia e a mentira como ciência. Na cosmologia hindu, jain e budista, o Monte Meru é uma montanha sagrada, que é considerado o centro de todos os universos físicos e espirituais. O nome Meru, ou Sumeru, vem do sânscrito e significa que maravilhoso. Provavelmente este lugar nomeou a primeira civilização humana, a Suméria. Muitos famosos templos hindu, jain e budistas, como o Piatat, foram construídos representando esta montanha. Segundo essas religiões, Meru possui a forma de uma ampulheta, toros ou maçã, e está no centro polar de um complexo de mares e montanhas do tipo mandala. Nas tradições hinduístas, há afirmações que Surya, ou seja, o Deus Sol, juntamente com todos os seus planetas, circundam o Monte Meru todos os dias. No heliocentrismo, tal localização seria improvável, mas na verdadeira cosmologia da Terra se mostra possível a existência desse lugar. Para os hindus, a montanha sagrada Meru foi considerada a residência do deus Brahma na antiguidade. O monte possui 4 bordas com terraços, cada um mais amplo do que o de cima. O primeiro terraço constitui o paraíso dos 4 grandes reis e é dividido em 4 partes, norte, sul, leste e oeste. Cada seção é governada por um dos 4 grandes reis, que se deslocam para o exterior do mundo, e eles supervisionam. Podemos ver uma grande semelhança com aquilo que é narrado nas Escrituras. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. A qual dizia o 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Apocalipse 7:1 e 9:14. Esses 4 cantos são 4 ângulos de 90 graus, representando os 4 pontos cardeais. Existe um conceito em diversas civilizações antigas de um eixo cósmico ou pilar mundial, sendo o centro do mundo uma árvore que leva até os céus. Tal conceito era um símbolo ubíquo, o ponto de início do mundo onde as 4 direções da bússola se encontram, sendo a conexão entre céu e terra. As escrituras mostram uma árvore central. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até o céu. Daniel 4:10-11. Ao centro do Éden estava a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, Gênesis 2:9. O Oriente Médio nunca foi o local do Jardim do Éden. A história reescrita nos ocultou que o verdadeiro local do Éden é o centro-norte. A mitologia nórdica relata o reino de Midgard, que é o nome do reino dos humanos. Midgard em dinamarquês e Midgården em inglês significa um jardim central ou terra-média. O mundo de Midgard localiza-se no meio de Yggdrasil, a árvore central, no meio do jardim, cercado por um mundo de água ou oceano, cuja passagem é intransponível. O oceano é habitado pela enorme serpente marinha Jormungand, que circula todo o mar, formando um anel que impede a passagem de qualquer ser ao agarrar sua própria cauda. Esse é o símbolo de Ouroboros. Midgard é representado como sendo um mundo intermédio entre Asgard e Niflheim, respectivamente o paraíso e o inferno nórdicos. Em Midgard está o Mannheim, que é o lar dos homens. Midgard será destruída na batalha de Ragnarok, a batalha final, que terá lugar na planície de Vigrid. Nessa batalha, Jormungand,
a gigantesca serpente que habita o oceano irá levantar-se e envenenará a terra e o mar. Seria essa visão cosmológica o insight dos nórdicos sobre o que o livro do Apocalipse relata sobre a terra, a planície de Egito, o dragão vermelho e as bestas que emergem da terra e do mar. Tanto Iventio Fortunata quanto os nórdicos falavam que o rio sagrado, Agartha, está no centro da terra, sendo suas águas provenientes do céu fluindo diretamente do trono de Deus, como um tubo feito de cristal, transparente do firmamento, estendendo-se da terra até o céu. Agartha alimenta os 4 rios sagrados da terra, e são narrados na Bíblia como pertencentes ao Jardim do Éden, o Pishon, Gihon, Tigres e Eufrates. Gênesis 2:10. E saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Ainda segundo os nórdicos, as águas de Agartha reabastecem a cada 12 horas. De acordo com eles, esta seria a causa das marés. Entre essas 12 horas, os redemoinhos e sumidouros subterrâneos drenam o excesso de água. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. O lugar para onde os rios vão, para ali tornam a eles correr. Eclesiastes 1:7. As marés não podem ser explicadas cientificamente pela gravidade da Lua, e sabemos que esse fenômeno ocorre 2 vezes por dia e não possui ação sobre lagos e mares fechados como o Mar Cáspio. Magneticamente, o centro-norte da Terra plana é o polo negativo, atraindo a parte norte da agulha de uma bússola. Já na borda ao sul é o polo positivo e atua repelindo a parte norte da bússola. Eletricamente, o centro-norte é um cátodo de carga negativa e a borda ao sul é um ânodo positivo. Os oceanos possuem todos os elementos como sal e ouro para atuarem como ponte salina, que transporta os elétrons do sul para o norte, interagindo com o domo. No sul ou borda, há uma grande concentração de enxofre, nitrogênio e outros óxidos. No norte, há muito zinco, ferro e manganês. Todos esses elementos fazem parte de uma pilha ou bateria. O Sol seria um ânodo positivo e a Lua o cátodo negativo. Logo se percebe que a Terra produz eletricidade suficiente para compor todo o sistema do nosso universo elétrico. Uma curiosidade. Note que em inglês nomes de alguns locais e países remetem ao local do Éden ao centro-norte. Suécia, por exemplo, é Sweden, que ficou a junção de SW, que é a sigla para Sudoeste, e o final Éden. Groenlândia, por exemplo, é Greenland, que é a junção da palavra verde mais terra, terra verde. Em outras palavras, nome hoje muito estranho para uma região totalmente de clima frio e coberto de gelo a maior parte do ano. Também se percebem palavras como escondido em inglês, do qual soa como um anagrama, hidden, que seria o verbo to hide, mais a palavra idem, que é Éden em português, do qual remete naquilo que chamamos de programação de linguagem secreta, e teria seu significado mais preciso como o Éden escondido, hidden. Poderia o Meru também ser a causa dos reinos solares que vemos? Pode-se questionar as atuais condições climáticas da região, contrastando com a necessidade de um clima quente para se ter um jardim. A resposta é: houveram intensas mudanças climáticas. No passado, esta região estava coberta de uma exuberante floresta. A pseudociência chama esse período de carbonífero, e claro, usando a escala falaciosa dos milhões de anos. Já é sabido que a presença do carvão fóssil e grafite em latitudes muito ao norte foram formadas de restos de plantas acumuladas em pântanos, que foram soterradas e decompuseram, fazendo surgir as camadas de turfa. O conteúdo atmosférico do oxigênio também atingiu seus níveis mais altos na história geológica, com 35% em comparação aos 21% atuais, permitindo o gigantismo em plantas, vertebrados e invertebrados, aliado a uma maior pressão atmosférica, que era 2 vezes superior às de hoje, fizeram que houvessem temperaturas mais elevadas, permitindo a existência de densas florestas em latitudes muito ao norte, no que hoje estão as zonas temperadas e frias. Provavelmente, o monte que Jesus esteve com Satanás foi o Monte Meru, no centro-norte.
Nesse local, onde caiu o primeiro Adão, poderia ser ideal para fazer tentar cair o segundo Adão. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.